Para a questão número 11, né, que eu tinha falado a questão número 1 e a questão número 11. A questão número 11 diz assim: a crise do socialismo contribuiu para a radicalização das ideias capitalistas que ressurgiram com a roupagem neoliberal. O consenso de Washington traçou as diretrizes que deveriam ser seguidas pelas nações a fim de assegurar a recuperação econômica dos países em dificuldade. Então a pergunta letra A diz assim, afinal de contas, enumere 4 principais medidas econômicas impostas aos países que adotaram o modelo neoliberal. Bom, se você pegar o próprio livro seu e você for ler na página número 18, esses pontos aí caracterizam o chamado consenso de Washington. Então, o que nós podemos resumir desse consenso de Washington? Primeiro, é a resposta letra A, tá? Disciplina fiscal. O Estado deve equilibrar a receita e a despesa. Então, o Estado deve gastar menos com essa questão, né, de envolvendo o cunho social. Uma reforma tributária. O governo deveria reformular seu sistema de arrecadação de impostos, a fim de que as empresas pagassem menos tributos. Abertura ao mercado financeiro, né? Permitir que instituições financeiras internacionais atuem em igualdade com as nacionais. Então, se você for ver aqui no próprio livro, ele vai dizer isso, né? Todo um contexto de medidas que visam tornar possível, como o próprio texto aqui diz, né? Fazer esse país se tornar neoliberal. Na prática, todas essas medidas que o livro cita na página 18, nós já falamos, objetiva fazer esse país estar preparado para ser competitivo no mercado mundial. Letra B. Analisa a relação entre... apresente os efeitos dessas medidas para as populações dos países neoliberais onde esse neoliberalismo foi adotado. Bom, nós podemos dizer que a implementação dessas medidas trouxe em alguns países crises econômicas e sociais. Por quê? Porque todas essas medidas que foram adotadas e que foram descritas na página anterior ou na questão letra A dessa questão, elas adotadas de forma unilateral, elas tiram alguns tipos de vantagens onde havia presença do Estado. Na prática, o Estado pequeno, o Estado mínimo, deixa a economia mais, vamos colocar assim, mais frágil para a questão social. Por exemplo, privatização. Quando você tem uma privatização, você joga ao mercado um monte de empresas que querem concorrer para comprar uma empresa estatal. Quando a empresa estatal é privatizada, a primeira coisa que ela gera, logo, processo de privatização, é a questão do emprego, é a questão do desemprego. Então essa é uma consequência, né, social e da adoção do modelo neoliberal. Outro exemplo, abertura ao mercado. Essa abertura ao mercado, a gente fala o seguinte, é legal essa ideia de abertura do mercado, mas só que uma empresa só pode realmente se sentir aberta ao mercado quando ela está preparada, quando ela está competitiva. Se ela não estiver competitiva, ela vai quebrar, e quando ela quebra, gera desemprego, gera queda fiscal e etc. Então essas são as duas características, mais assim, os efeitos mais diretos associados aos países que adotam o modelo neoliberal.